Pode começar, por favor, doutora. Boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu tenho a honra de abrir essa mesa, que nós vamos falar sobre toxoplasmose congênita, conversando com especialistas, e nós estamos com especialistas, assim, muito especiais, né? Nós temos aqui o Departamento Científico de Neurologia, o Departamento Científico de Infectologia, o Grupo de Trabalho de Oftalmologia. Temos um convidado especialíssimo, que é o nosso colega da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, e nós temos também um representante da Sociedade Brasileira de Uveíte, que está fazendo a campanha, né, Todos contra a Toxoplasmose, né, juntos vamos combater a toxoplasmose congênita. Então, é muito especial, é uma noite muito especial para nós, porque é importante essa questão multidisciplinar, né, com multi-especialidades também, porque é uma doença prevenível, é uma doença detectável e é uma doença tratável. E o diagnóstico é muito importante. É muito importante essa comunhão de especialistas tratando para que essa criança, uma vez não sendo detectada até no pré-natal, essa criança tenha a melhor condução possível, o melhor acompanhamento possível, e essa família tenha o maior acolhimento possível. Então, é muito importante que o pediatra geral esteja atento para isso, para identificar e, a partir do momento de identificar, proceder corretamente. Então, acho que o debate vai ser muito bom, e nós estamos aqui lembrando que no Brasil, né, infelizmente, ainda existe muitos casos. É uma doença que eu acho que ficou um pouco negligenciada, por conta de uma série de outras questões neonatais e própria da infectologia mesmo. Eu acho que muitas vezes é esquecido pensar sobre isso, pensar em toxoplasmose. Então, por isso que nós trouxemos especialistas para falar da campanha e para falar também do diagnóstico da doença, então, e a condução, né? Então, eu vou passar para a presidente do Grupo de Trabalho de Oftalmologia da SOPERJ, doutora Viviane Lanzelotti, que vai conduzir e vai apresentar os nossos convidados. Então, boa noite a todos. Lembrando, essa live, essa videoconferência vai ficar gravado na nossa plataforma, e no final, se a gente tiver um tempinho, a gente vai abrir para perguntas, tá bom? É só colocar aí no nosso chat. Então, Viviane, obrigada aí. Eu quero agradecer a todos por ter aceito o nosso convite, e quero agradecer e parabenizar a Viviane pela essa organização. Obrigada, Kátia. Eu agradeço a nossa presidente, porque ela está sempre do nosso lado, sempre apoiando todas as nossas iniciativas e programações. Então, Kátia, obrigada a você, antes de tudo. Agradeço a todos vocês que estão conosco aqui hoje, compartilhando dessa videoconferência, e parabenizar a Sociedade Brasileira de Uveíte por essa iniciativa. Então, na realidade, o movimento inicial foi deles, e eles fizeram o convite, a doutora Kátia prontamente aceitou, e nós nos dispusemos, então, a participar, porque é um tema extremamente importante. A gente vê como que é interessante e desafiador pelo número já de pessoas participando aqui da videoconferência. Apesar de parecer uma coisa corriqueira, eu acho a toxoplasmose, o diagnóstico, o rastreamento, o acompanhamento, um desafio. Então, a gente tem muitas surpresas com ela no nosso dia a dia de trabalho, e aí eu estou muito feliz de hoje a gente poder estar, então, promovendo essa videoconferência e com essa interdisciplinariedade. Então, nós vamos começar, e no final a gente abre, então, para perguntas. Quem quiser pode ir passando, e a gente tenta responder, se houver tempo, no final, com o doutor Renato Sá,
que é gineco-obstetra, presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, e que vai conversar com a gente agora sobre o acompanhamento do pré-natal. Lembrando que são mais ou menos 10 minutos no máximo para cada apresentação, para a gente poder abrir para perguntas no final da videoconferência, tá bom? Obrigada. Doutora Viviane, desculpa a interveniência aí, mas a doutora Ana Luísa tinha pedido para falar um pouquinho da campanha antes de que eu começasse. Eu não sei se mudou alguma coisa. A gente mudou, a Ana vai falar, a gente só citou e ela vai falar na hora da apresentação dela. Renato, obrigada. Tá bem, vamos lá. Bem, eu quero inicialmente agradecer o convite, é uma honra para mim estar discutindo um assunto que, como já foi falado anteriormente, estava meio que fora de pauta, e até porque nós estamos aí no meio dessa pandemia, e então trazer à tona um problema que dá muita dúvida para o acompanhamento da gestante portadora da toxoplasmose e para o acompanhamento também pós-natal. É bastante interessante que a gente esteja tendo esse momento aqui para fazer essa discussão. Bem, a toxoplasmose congênita, né, ela acontece quando a infecção se dá pela primeira vez durante a gestação, havendo aí a transmissão transplacentária para o feto. A prevalência no nosso meio é sempre um desafio, porque os números não são muito precisos, mas nos Estados Unidos a prevalência é em torno de 2 a cada 10 mil gestantes, e a estimativa é que aqui no Brasil esses números sejam um pouco maior, mais ou menos o dobro, ou talvez 5 vezes maior, de em torno de 4 a 10 por gestante. É interessante comentar que a infecção da toxoplasmose ela é tanto mais grave quanto mais precoce ela for adquirida. No entanto, a transmissão fetal ela vai ser muito mais prevalente quando ela vai chegando para o final da gravidez. Então, a expectativa é que no primeiro trimestre a gente tenha em torno de 25% de transmissão, no segundo trimestre em torno de 50% de transmissão e no terceiro trimestre, quando ocorre a infecção aguda, ela seja em torno de 75%. Embora seja menos prevalente a transmissão, ela é muito mais grave quando ela se dá no primeiro trimestre, e isso é fácil de entender, porque é o período da organogênese que finaliza ali com 16 semanas. O risco de morte para uma toxoplasmose congênita chega aí na ordem de 2%. O acompanhamento pré-natal, aparentemente, ele é uma questão simples e, na teoria, as pessoas têm a sensação de que fazem bem feito. O problema é que, quando tudo está negativo ou quando tudo está positivo, nem sempre é assim que as coisas acontecem. E aí acaba gerando uma dificuldade para o manejo durante a gravidez. Mas, basicamente, a assistência pré-natal, ela se caracteriza por esses 2 pontos que estão aqui colocados, pela pesquisa sorológica e por uma orientação mais direta a gestantes suscetíveis. A grande intenção é você promover a prevenção e o tratamento adequado da infecção na tentativa de minimizar as causas os problemas congênitos advindos da toxoplasmose. Esse algoritmo aqui, ele é, na realidade, o grande desafio, né? Então, quando a gente se depara com diferentes resultados de sorologia, é aí que a coisa acaba gerando um certo problema. Quando nós temos, no início, né, você tem uma gestante que ela é IgG positivo
e IgM também positivo, é importante que a gente faça aí o teste de avidez do IgM e do IgG, que sendo acima de 30, significa uma alta avidez, e o que nos faz pensar que seja uma infecção antiga. Quando isso acontece no primeiro trimestre, né, quando esse rastreamento é feito idealmente no primeiro trimestre, fica fácil de perceber que isso que seria uma infecção prévia, e aí a preocupação é menor. A questão é que quando essa infecção, quando essa sorologia é feita somente no segundo ou no terceiro trimestre, a gente não vai conseguir precisar o momento da infecção aguda, e aí a gente tem uma dificuldade para saber se a toxoplasmose aconteceu ou não durante a gravidez. Quando nós temos o IgG positivo e o IgM negativo, se essa infecção se deu abaixo, se esse teste foi feito, abaixo de 18 semanas, isso corresponde, então, a uma infecção adquirida antes da gestação, e aí a gente fica mais tranquilo. Quando esse teste é feito depois de 18 semanas, volta a ter aí o problema da confusão em relação ao resultado, né? Então, se a gente tem, se esse teste for feito depois de 18 semanas, vai ser difícil determinar se a infecção ocorreu logo no comecinho da gravidez, e aí a gente vai ter que tentar avaliar se ela tinha alguma sorologia pré-concepcional para saber se ela aconteceu ou não durante a gestação. Quando nós temos, por exemplo, o IgG negativo e o IgM positivo, era um tipo de alteração que a gente achava que dominava muito bem, porque, na teoria, tudo fazia crer que essa IgM sendo positiva tratava-se de uma infecção aguda. A grande questão é que você tem uma possibilidade de um falso positivo desse IgM. Então, o ideal é você repetir essa sorologia em 1 a 3 semanas. Se o IgG for negativo e o IgM continuar positivo, possivelmente nós estamos falando de um falso positivo. E se o IgG for positivo, se ele tiver a positivar nessa 1 a 3 semanas, nós temos aí a questão da possibilidade da soroconversão durante a gravidez. Quando nós temos o IgG negativo e o IgM negativo, nós vamos considerar, então, que essa gestante ela é suscetível à primeira infecção, né, durante a gravidez, que aí é a grande questão que a gente vai se preocupar, né, porque a toxoplasmose congênita se dá quando acontece essa primeira infecção durante a gravidez, e aí você vai precisar repetir esse screening sorológico por várias vezes durante a gestação, preferencialmente, se você puder fazer o rastreamento mensal, ele vai ser tanto melhor. Uma vez que a gestante tem, então, uma suspeita, uma confirmação de ter adquirido a toxoplasmose durante a gravidez, aí a gente tem aquela divisão ali como ponto de corte das 18 semanas. Se isso aconteceu antes da 18ª semana de gestação, nós vamos, então, iniciar a espiramicina e fazer o acompanhamento com a ultrassonografia fetal e realizar a aminocentese por volta da 18ª semana de gestação para avaliar a presença do PCR no líquido amniótico, que confirmaria, então, que esse feto teve contato com a toxoplasmose. Se o PCR é positivo, se a gente tem alguma alteração confirmada ao ultrassom, aí a conduta seria trocar a espiramicina pelo esquema TRIPS, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Se o PCR é negativo e o ultrassom segue negativo, a sugestão é manter a espiramicina até o período do parto. Se essa contaminação se deu depois de 18 semanas, aí iniciaria com o esquema TRIPS, com a pirimetamina, sulfadiazina
e com o ácido folínico, acompanhando ainda com a ultrassonografia e com o PCR do líquido amniótico. Se o PCR é positivo e o ultrassom é positivo, a gente vai manter o esquema tríplice até bem próximo ao parto, lembrando da importância de suspender a sulfa ali no último trimestre por conta das repercussões para o recém-nascido. Se esse PCR é negativo e se o ultrassom ele segue também negativo, não tem nenhum achado suspeito de toxoplasmose, não há muito consenso. A Sociedade de Ginecologia do Rio de Janeiro prefere que a gente troque esse esquema para a espiramicina, ao invés de manter a sulfadiazina e o ácido folínico até o final da gravidez. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar aí nos meus 10 minutos, para que a gente possa ter, então, um motivo para debater um pouquinho mais à frente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou pedir para as pessoas desligarem os microfones, por favor, tá bom? Eu pedi também aqui no chat para lembrarem de desativar o som, por favor. Obrigada, Renato. A gente abre para as perguntas, então, no final, cravadinho nos 10 minutos. Está de parabéns. Obrigada. Agora, então, a gente vai ter a Bárbara Gonê, a doutora Bárbara Gonê, oftalmopediatra, tem formação em neonatologia também, e é membro do nosso grupo de trabalho de oftalmologia da SOPERJ, e vai falar, então, sobre a abordagem do recém-nascido suspeito. Pode compartilhar, Bárbara. Perfeito, doutora, pode continuar. Só desmutar a senhora, por favor. A senhora está mutada, está mutada, está mutada. A gente não escuta, não escuta. Pronto, agora foi? Agora põe modo apresentação de novo, que você tirou. Isso, por favor. Pronto. Foi? Ok, tá ótimo. Então, queria dar boa noite a todos, agradecer o convite de estar aqui hoje. Vou falar um pouquinho sobre essa parte da toxoplasmose congênita, né, a parte neonatal, né? Eu fui neonatologista por muito tempo, depois acabei fazendo oftalmo, trabalho com a Viviane, então vou falar um pouquinho sobre isso. A toxoplasmose é uma doença de notificação compulsória, faz parte da rotina de exames do pré-natal, e quando adquirida ou reativada na gestação, ela pode levar a sérios danos ao recém-nascido. É importante a gente ter sempre em mente que a infecção adquirida no primeiro trimestre, como já foi falado, ela tem uma taxa de transmissão vertical em torno de 10% a 15% e uma doença mais grave no bebê. E a infecção do terceiro trimestre, a taxa de transmissão ela é maior, mas geralmente o bebê cursa com menos sinais e sintomas. E o que a gente faz quando tem uma suspeita de toxoplasmose congênita? A gente tem que avaliar a parte do exame clínico, a investigação laboratorial, avaliação com o especialista, exame de imagem e avaliação audiométrica. Então, o exame clínico, o que a gente vai buscar no exame clínico? A gente tem a manifestação clínica clássica, que é a tríade de Sabin, que é a calcificação cerebral, corioretinite e hidrocefalia. Outros sinais e sintomas que são frequentes no recém-nascido é a convulsão, febre, hepatosplenomegalia, icterícia e anemia, que são sinais e sintomas que até fazem diagnóstico diferencial com outras doenças do grupo TORCH, mas de qualquer maneira tem que ser sempre pesquisado. A investigação laboratorial. A gente vai fazer sorologias do RN, então a gente vai fazer o IgA e o IgM. Eles apresentam a sensibilidade semelhante e quando presente no lactente menor de 6 meses, eles confirmam o diagnóstico, porque eles não atravessam a barreira placentária. O mais comum é a gente fazer o IgM, mais do que o IgA, até por uma questão mesmo de laboratório. Então, é o que a gente consegue fazer com mais frequência. O IgA, ele ultrapassa a barreira placentária. Então, ele é o padrão ouro para confirmação de diagnóstico se ele está presente no bebê após os 12 meses de vida. Se a sorologia... né, Bárbara? Oi? O IgG, desculpa, o IgG. Se ele negativar até 12 meses de vida, exclui a doença.
A parte de laboratorial, a gente tem que fazer sempre o hemograma completo, prova de função hepática. A punção lombar, a gente vai avaliar o líquor, a celularidade, a proteína e a glicose. E a gente faz também, para confirmar diagnóstico, o PCR no sangue e no líquor. Eu estava lendo sobre isso. Aqui no Brasil eu procurei, não sei em outro lugar, mas aqui no Rio eu não encontrei laboratório que fizesse na urina, como eles falam que nos Estados Unidos é feito. Mas eu sei que sangue e líquor a gente consegue fazer. Avaliação com especialista, né? A gente faz avaliação oftalmológica com mapeamento de retina, a avaliação neurológica, os exames de imagem, geralmente é feito ultrassom transfontanela, em alguns casos a tomografia, mas a gente tem que sempre avaliar a necessidade por conta da radiação num bebê tão pequeno, e a avaliação audiométrica. Como é que a gente vai fazer o segmento desse bebê com suspeita ou com diagnóstico confirmado? O exame clínico na toxoplasmose confirmada, tanto na confirmada quanto na não confirmada, o exame clínico é feito ao nascimento e a cada 2 a 3 meses, no primeiro ano. Após o primeiro ano, é feito de 4 a 6 meses de intervalo. A diferença é que a gente sempre tem que pensar, o acompanhamento é parecido, mas a dosagem do IgG é feita a cada 1 a 2 meses para documentar a queda, e com isso a gente vai acompanhando, vendo se realmente esse bebê tem ou não a toxoplasmose. A avaliação neurológica é feito mais ou menos a cada 2 a 3 meses, e após o primeiro ano, em torno de 4 a 6 meses. A doutora Andréia vai poder até falar melhor sobre isso com a gente. A parte oftalmológica, no primeiro ano de vida, é feita ao nascimento e depois a cada 2 a 3 meses. Lembrando que isso é válido para bebês que não apresentaram corioretinite. Os bebês que apresentam corioretinite, eles têm um acompanhamento mais próximo, não tem um intervalo tão grande mensal. Às vezes a gente tem que ver a cada semana, às vezes a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, tudo dependendo da evolução da corioretinite, da cicatrização e do aparecimento de novas lesões. No segundo ano de vida, então, a gente vai acompanhar a cada 4 a 6 meses, no terceiro ano de vida, a cada 6 meses. Isso na toxo confirmada ou não, sem corioretinite, lembrando sempre disso. A avaliação audiométrica, ela na toxo confirmada, ela é feita no primeiro ano de vida, ao nascimento, e depois anual nos primeiros 3 anos. E na não confirmada, é feita só no primeiro ano de vida. Obrigada. Foi rapidinho. A gente abre para perguntas depois. Tá ótimo, Bárbara, obrigada. Quem quiser fazer perguntas pode ir colocando no chat, que a gente já vai separando para o final. Agora, então, eu vou chamar a convidada a doutora Andréia, que é a doutora Andréia Santana, que é presidente do Departamento Científico de Neurologia da SOPERJ, para conversar com a gente sobre as complicações neurológicas. Pode abrir, Andréia. Obrigada, Viviane. Agora fechou. Desculpa. Já foi o meu? Foi sim, tá ótimo. Está em modo de apresentação, né? Já está tudo certo, pode começar, doutora. Gente, eu estou com o maior medo de não ser tão rápida quanto os outros. Bom, vamos lá. Bom, então me coube a parte de manifestações neurológicas na toxoplasmose congênita. Eu queria agradecer o convite, né, para participar dessa videoconferência, tá? Tá indo, o Diego? Está em modo de apresentação. Você passou? Não, não está. Não passou o slide não, doutora. Agora foi? Agora foi. Tá. Bom, então, gente, antes de entrar efetivamente na toxo, eu queria 2 palavrinhas sobre infecção congênita, né, e sistema nervoso central. Dentro da neuropediatria, as infecções congênitas são um tema, assim, bastante frequente, né, uma vez que a gente sabe que infecções congênitas são responsáveis por 50% dos casos de encefalopatia crônica não progressiva, ou seja, de paralisia cerebral, né, quando a gente não tem uma etiologia esclarecida, né? Então, aquela criança
que tem um quadro motor, né, de paralisia cerebral, e que a gente busca uma causa e que a gente não consegue encontrar. Nessas crianças, a gente sempre tem que pensar na infecção congênita como a etiologia, tá? Tanto que a gente diz que a criança, quando chega para o neuropediatra, que a queixa é atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, e que ela não tem uma história muito rica, né, de asfixia, essa coisa toda, a gente sempre pede as sorologias para TORCH, né, porque, assim, é uma das opções, né, um dos diagnósticos que podem justificar esse atraso neuropsicomotor, tá? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção em infecção congênita e sistema nervoso é o padrão de calcificação, tá? Então, assim, eu estou colocando isso aqui porque na toxoplasmose, o que a gente vê, né, como na tríade clássica, o padrão de calcificação ele está presente, mas a gente vai ter a calcificação em outras infecções. Então, assim, a topografia da calcificação, ela pode ajudar bastante a gente nesse diagnóstico diferencial, tá? Então, lembrando que a calcificação da toxoplasmose congênita, ela é uma calcificação mais difusa, ela está distribuída por todo o parênquima cerebral, tá? E as outras infecções, a gente vai ter o padrão periventricular no citomegalovírus, o padrão de gânglios da base no HIV e o padrão do Zika vírus, né, que é uma calcificação córtico-subcortical, que tem um predomínio frontotemporal, mas que também pode estar disposta por todo o parênquima, tá? Então, isso aqui é uma questão assim, que ajuda bastante no pediatra geral a fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Uma outra questão de infecção congênita e sistema nervoso são as anomalias corticais, né? Porque lembrar que na fase ainda de desenvolvimento da criança intraútero, a gente tem fases do desenvolvimento do córtex cerebral, né? Que fases são essas? A proliferação, a migração, a organização, né? Isso começa lá na formação do tubo neural, mas isso vai se estender até além da 20ª semana, né? Então, por isso que uma das grandes causas de anomalia cortical é a infecção congênita. E isso aqui vai repercutir nessa criança por toda a vida, né? Levando a quadros de deficiência intelectual, a quadros de paralisia cerebral, a quadros de epilepsia de difícil controle, tá? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Então, aqui uma falha na proliferação celular, né? Onde a gente tem aí o grande exemplo do Zika vírus, mas que a toxoplasmose e o citomegalo, eles também entram aqui, né? Um padrão de migração anormal, onde tem uma paquidiria com uma lisencefalia, que a gente vê em situações de citomegalo e Zika, e a questão da esquizencefalia no citomegalovírus, né? Mas lembrar que essas anomalias podem estar presentes também na toxoplasmose, sendo a mais comum de todas elas o de proliferação por uma questão e gerando microcefalia, tá? Isso aqui, o doutor Renato já falou, né? Lembrar que a infecção primária, né, e o risco fetal ele vai aumentar ao longo da gravidez. Essas estatísticas, elas são muito variáveis, né? Mas a gente sabe que no começo a gente tem um índice menor de transmissão, mas que as sequelas são maiores, da mesma forma que ele colocou na aula dele, tá? Em termos de manifestação clínica neurológica, né, da toxoplasmose congênita, a gente sabe, né, que nas manifestações clínicas em geral, apenas 20 a 30% vão ter alguma evidência de doença, tá? E que algumas crianças que são assintomáticas ao nascimento, elas podem evoluir com sequelas tardias, especialmente atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aqui de novo, né? Então, lembrar que o que a gente mais vai ver é o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aquela criança que não tem uma causa, volto a dizer, não deixe de solicitar
porque o quanto antes a gente solicitar os exames, mais fácil vai ser da gente definir se isso realmente é um quadro, seja de tóxico ou de outra infecção congênita, tá? Entre os sintomáticos, as manifestações neurológicas, elas predominam. E o que a gente tem efetivamente de manifestação neurológica? A meningoencefalite, que é uma meningoencefalite com uma proteína muito aumentada, com a celularidade aumentada às custas de mononuclear, tá? Convulsão, alteração de consciência, as calcificações intracranianas, e aí lembrar da topografia dessas calcificações intracranianas, né, que é uma topografia parenquimatosa difusa e também nas meninges. E uma coisa importante é a estenose de aqueduto, levando à hidrocefalia e hipertensão intracraniana, tá? Em termos de patologia, né, de anatomia patológica, a gente sabe que a lesão básica é de necrose tissular, né? Pode haver um infiltrado inflamatório difuso das meninges, pequenas e grandes lesões granulomatosas, uma inflamação difusa do cérebro, e essas duas questões aqui, ó, a inflamação do epêndima do aqueduto e esse infiltrado inflamatório difuso das meninges, quer dizer, isso aqui vai ser o grande responsável pela hidrocefalia da toxoplasmose, tá? Às vezes, se a gente tem infecções muito severas, a gente pode ter uma necrose tissular bastante importante, fazendo verdadeiros cistos, né? Cistos porencefálicos. E, às vezes, quando a gente tem uma infecção no primeiro trimestre de gestação, que não evolui para a morte fetal, a gente pode ter essa situação que a gente chama de hidranencefalia. Alguns agentes etiológicos, né, causadores de infecção congênita, podem cursar com essa hidranencefalia, dentre eles a toxoplasmose, né? Na realidade, isso aqui é um evento vascular, né? Você tem uma obstrução carotídea, né, da circulação encefálica proveniente da carótida interna, e essas crianças acabam com uma destruição mesmo encefálica. Tá? Então, assim, finalizando, né, lembrar que as infecções congênitas, elas têm uma predileção pelo sistema nervoso central, e a toxoplasmose é uma delas. Né? Embora seja menos comum essa tríade sintomática, né, quando ela aparece, ela se caracteriza por hidrocefalia, calcificações cerebrais, e aqui lembrada a calcificação difusa por todo o parênquima, e corioretinite. Pacientes com toxoplasmose congênita não tratadas e sintomáticas no primeiro ano de vida, elas vão evoluir para problemas neurológicos, quer dizer, as questões neurológicas, elas são muito evidentes. E que questões são essas? Atraso do neurodesenvolvimento, uma paralisia cerebral, né, uma encefalopatia crônica não progressiva, do tipo espástica, né, ou seja, a maior parte das paralisias cerebrais são dessa forma, deficiência intelectual, né, epilepsia e alterações visuais. Se a mãe realiza o tratamento na gestação, você vai ter um risco uma importante redução do risco de infecção congênita e melhora no prognóstico da criança. E embora as crianças infectadas sejam assintomáticas, se elas não forem tratadas adequadamente, elas podem desenvolver sequelas na infância e até na vida adulta. Dentre essas sequelas, chama atenção a lesão ocular, né? E crianças, por exemplo, que às vezes a gente não consegue fechar esse diagnóstico e que na vida adulta, quer dizer, quando está na fase escolar, né, essas crianças têm dificuldade na escola. Então, por isso que a gente fala, a gente não pode perder a oportunidade de fazer esse diagnóstico lá quando elas são pequenininhas, porque às vezes quando chega na escola, e se não tiver lesão ocular, a gente não vai fazer esse diagnóstico, né? E essas crianças ficam sem etiologia, tá? Cerca de 80% das crianças tratadas vão ter uma função motora normal, e 73% delas têm um QI maior que 70 aos 4 anos, comparado a 80% das crianças não tratadas que vão ter um QI abaixo de 70, tá?
Então, com isso, a gente diz que é importante o diagnóstico pré-natal, é importante que o tratamento, quer dizer, que a triagem seja feita no neonato e o tratamento dessa criança no primeiro ano de vida, para que ela tenha um melhor prognóstico ao longo da vida. Era isso, gente, que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Perfeito. Totalmente dentro do tempo. Foi ótimo. Obrigada. Eu vou chamar agora a doutora Ana Luísa Biancardi, que é oftalmologista, é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Uveites e é uma das pessoas que está mais à frente, assim, dentro da campanha, com quem a gente está tendo contato direto da sociedade, da SOPERJ, com a SBU. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Você vai falar, então, um pouco para a gente da campanha e vai apresentar as complicações oftalmológicas. Exato. Ok? Deixa eu começar aqui. Tá certinho? Ainda não abriu não, doutora. Não. Não entrou, não? Não. Deixa eu ver de novo aqui. Só um minutinho. Agora foi, doutora. Só bota só em modo de apresentação, por favor. Foi? Foi, tá Pode ótimo. continuar, por favor. Então, Viviane, obrigada. A gente está junto mais uma vez. A gente já teve o nosso encontro na live que a gente fez do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu não vou me alongar muito. Eu quero apresentar a campanha, que eu quero aproveitar todo esse público que a gente está tendo aqui hoje para divulgar essa informação, para ser agente de informação, passar isso adiante para a gente. E eu vou falar algumas coisas que a doutora Kátia já comentou no início da nossa videoconferência. Essa campanha que a gente lançou foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Uveites, que eu estou representando aqui a diretoria, que é Todos contra a Toxoplasmose. E eu vou botar um pouquinho de como a logística de fazer essa campanha e a motivação. Então, como já foi dito antes, né, a gente tem uma frase famosa que diz: a gente vive em um mar de toxoplasma. Esse mapa que tem aqui embaixo mostra a quantidade mostra que realmente o toxoplasma está disperso em todo o mundo, né, que é essa coloração aí amarelada. Mas o Brasil ele tem uma prevalência muito maior, por isso que ele está destacado em vermelho, e é um título que a gente não precisa ter, por vários motivos. E por que isso incomoda tanto os uveólogos, que são os oftalmologistas que trabalham com uveíte, né? Por que isso incomoda tanto a Sociedade Brasileira de Uveíte? Porque ela é a causa mais comum de uveíte no Brasil, na parte posterior. E, como já foi dito antes, isso incomoda demais porque, para os oftalmologistas que trabalham com uveíte, ela sim é uma doença negligenciada. O uveíte é raro, e ela é a causa mais comum do que a gente está acostumado, então é passível de prevenção e o tratamento é de baixo custo. Então, realmente, é uma situação que incomoda demais a gente saber que a gente está lidando com casos que não poderiam acontecer. Então, a gente idealizou essa campanha e a gente buscou a parceria da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, que foi representada aqui pelo Dr. Renato, presidente, e da SOPERJ, aqui, a doutora Kátia, a doutora Viviane, e a gente agradeceu, a gente ficou muito feliz quando houve o aceite do convite para a gente fazer essa parceria, e a gente começou uma campanha, então, das 3 especialidades, que toda campanha multidisciplinar, ela tem uma força muito maior. Então, foi a ginecologia, a pediatria e nós da oftalmologia, com o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, nós divulgamos exatamente o evento de hoje. Nós já fizemos um evento muito mais voltado para o público geral, que foi da oftalmologia, que está disponível no canal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do YouTube, caso tenha alguém aqui na plateia que seja interessado, mas não seja médico, acadêmico, enfim. E hoje a gente está apresentando a doença. Na ocasião, a gente fez ênfase da prevenção, abordou formas pouco conhecidas de contágio, e a gente levantou aquela questão da culpa não é do gato, que tudo a culpa é do gato nessa história, e, na verdade, a culpa não é do gato, o gato ele só está inserido nesse contexto do ciclo da toxoplasmose. Para quê? Porque a gente vê muito no nosso dia a dia abandono, maus tratos e até a morte do animal depois que a pessoa fica com sequela visual. E em relação às manifestações oftalmológicas, o que é muito difícil para a gente na toxoplasmose congênita é ver uma pessoa já
que jovem, que tem a vida toda pela frente e que a gente está com já uma sequela visual de uma maneira irrecuperável. Então, eu trouxe essas fotos das oftalmos pediatras, da Viviane, a doutora Monique Voking. Então, essas fotos mostram para a gente aqui essas lesões no fundo do olho. Essas lesões estão na área central, que a gente chama de mácula, aqui, essa outra foto. Isso aqui é uma tragédia, porque a mácula é a área de melhor visão que a gente tem no fundo do olho. Então, uma lesão aqui, ela compromete muito a visão da pessoa e se torna uma pessoa com visão subnormal ou até mesmo considerado cegueira legal, que é um índice de visão que, embora enxergue alguma coisa, ainda é muito baixo. Só que eu gostaria de lembrar que, embora isso seja mais marcante, a gente fale muito disso, pode ter atrofia de nervo óptico, que é gravíssimo, pode ter alterações do tamanho do globo ocular, ele pode ser menor, microoftalmia, pode ter desvios oculares de estrabismo e a catarata congênita, ou seja, tem várias manifestações além da lesão causada pela uveíte na mácula, que é a que a gente vê mais. E aí, como é que a Sociedade Brasileira de Uveíte se posiciona? Ela fez uma diretriz, a gente fez umas diretrizes esse ano para tratamento da toxoplasmose ocular, e com isso a gente colocou a toxoplasmose congênita com manifestação ocular. Esse manual foi feito com 28 especialistas em uveíte. Então, a recomendação foi, sendo uma doença séria, grave desse jeito, multidisciplinar, que na concepção da Sociedade Brasileira de Uveites, o tratamento, a medicação é feito pelo pediatra e o acompanhamento é feito pelo oftalmologista, ou seja, é um trabalho conjunto. O pediatra vai definir a dose e acompanha a criança clinicamente e a gente verifica a cicatrização do fundo do olho. Pela nossa diretriz, é um tratamento realizado por 1 ano. E o uso de corticoide oral vai depender da gente informar se tem uma lesão nas áreas mais nobres. Eu estou colocando essa foto de novo para lembrar aqui da mácula, a área central, e do nervo óptico, que são as áreas que a gente fica mais preocupado e a gente pensa em usar corticoide oral. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com esse grupo, muito agradecer a iniciativa da SOPERJ e a parceria da Gineco e da ginecologia e obstetrícia da SOPERJ conosco, e eu espero que esse seja só o início de uma parceria que venha a crescer ano após ano e que a gente consiga diminuir esses números alarmantes. Aqui está a nossa rede social. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Com certeza a gente vê que é um assunto, a gente está com um público grande, é um assunto que traz muito interesse. Eu acho que é difícil, a gente precisa estar juntos, e o que você falou, eu vou até fazer essa partezinha aqui, eu acredito que o caminho para a gente dar um bom atendimento, para a gente trabalhar bem, dar um bom atendimento para o paciente, é o trabalho em equipe. Então, a tox congênita mostra que o trabalho em equipe é essencial para a gente conseguir bons resultados, né? E então eu vou chamar agora outro membro dessa equipe, que é super importante e que vai, então, conversar com a gente sobre o tratamento, o Dr. Charbel Cury. Ele é neonatologista, infectologista e membro do Departamento Científico de Infectologia da SOPERJ. Vai conversar com a gente sobre tratamento e mais alguma outra situação dentro da toxoplasmose que ele quer abordar. Charbel, toda a sua tela. Doutores, só para... Desculpa interromper, só a doutora Ana Luísa parar o compartilhamento, por favor. Sim. Perdão. Nada. Foi? Foi, Ana. Foi. Pode apresentar, por favor, doutora. Agora, o doutor Charbel, então, Cury, que é infectologista, neonatologista, membro do Departamento Científico de Infectologia da SOPERJ, que vai conversar com a gente agora sobre o tratamento. Boa noite, doutora Viviane. Na oportunidade, cumprimento a todos os colegas dessa mesa e também cumprimento e faço um agradecimento especial e parabenizo a gestão da doutora Kátia Nogueira. Me sinto representado como pediatra, agradeço a sua gestão belíssima, brilhante, e dizer para a senhora o quanto eu me sinto aqui grato e, ao mesmo tempo, empolgado por ter trabalhado tanto tempo nesse departamento. E também agradecer porque, junto com a senhora, eu também tenho aqui a companhia da minha ilustre mestra, a doutora Tânia Petraglia, que é a minha presidente do Comitê de Infectologia. Meus amigos, fui convidado para falar sobre o tema toxoplasmose congênita para o
a parte de tratamento. Consultei um pouco da bibliografia e trouxe para os senhores o que há de novo, né? O que a gente tem aí no debate atual. Esses são os meus conflitos de interesse, né? A minha titulação. A agenda de hoje Chapel, compartilha, põe modo de apresentação, por favor. Isso aconteceu mais cedo. Já saí, entrar Descompartilhe e compartilhe novamente, por favor. Tá, vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Isso agora vai. Não, ainda não. Não foi não, doutor. Não? Não. Quando for apresentar, bota como se fosse área de trabalho, por favor. Área de trabalho? Então vamos Isso, lá. por gentileza. Área de trabalho, que fica melhor. Não sei se foi. Isso. Foi, agora foi. Tá. Então, deixa eu passar aqui. Isso. A minha agenda, então, o ciclo e o momento da infecção, o enigma da placenta, o fluxograma do tratamento, a eficácia do tratamento e o que há de novo sobre isso, a bioquímica do sucesso terapêutico e as dificuldades para alcançarmos o sucesso terapêutico. Para que a gente possa começar a entendermos que precisamos conhecer um pouco do ciclo, vamos lembrar um pouco da aula de parasito, rapidamente. O gatinho, ele libera o oocisto e os tecidos animais, né, infectados pelos oocistos, eles liberam o cisto, que a gente se alimenta de carne mal passada e etc. E a gente tem aqui os taxoítos, né, que são liberados e infectam o nosso intestino, e depois eles vão invadir os nossos tecidos. É muito interessante, pois esses taxoítos, quando nós temos uma moça grávida, eles invadem a membrana hematocefálica, e há muitos estudos interessantes que mostram como acontece essa invasão, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Há 3 mecanismos para que esse bebezinho se infecte, né? Esse feto se infecte. Uma gestante soronegativa, imunocompetente, que adquire a infecção durante a gravidez ou dentro de 3 meses antes da concepção, ou uma reativação do toxoplasma através de uma gestante previamente imune, mas que se tornou imunocomprometida, então quer dizer, ela reativou a doença, ou uma cepa mais virulenta. Isso é muito importante, pois cada vez mais tem trabalhos mostrando cepas mais virulentas e cada vez mais com o conhecimento dos estudos de biologia molecular, a gente está conseguindo entender melhor, né, quais são essas cepas e quais são a virulência, como é a virulência dessas cepas. Mas o que eu queria muito falar é o enigma da placenta, né? A placenta como um grande representante dessa transmissão, e que ainda existe muita dúvida sobre como é o processo de transmissão para o feto. Nesse trabalhinho de 2011, ele mostra para a gente aquilo que eu ensino para os alunos, tem alguns assistindo a gente, e que eu falo para vocês, qual é o santo graal da medicina, e vocês sabem qual é a resposta, é a imunologia, né? E aqui, quando a gente olha as setas verdes, né, mostrando que a infecção da placenta, ela afeta o equilíbrio tênue do compartimento fetal e do compartimento materno. E aí nós temos que essa grande agente duplo, né, o agente duplo do interferon gama, que pode, dependendo da cepa, dependendo do estado imune da nossa paciente, ela controlar e evitar que haja a passagem desse monócito infectado e ele não seja aqui aderido no trofoblasto e passando para o feto, ou o contrário, ela vai desencadear uma resposta de tipo TH2 que vai levar a uma adesão mais facilitada. Então, é esse caminho que muitos chamam até de infecção do tipo cavalo de Troia, né? O parasito vai dentro do monócito, vai dentro do macrófago escondido para depois ser apresentado, que também acontece muito parecido no processo da barreira hematocefálica, né? E aí, como a placenta regula? São várias teorias, né? Há uma ativação de resposta abortiva versus resposta invasiva, e o grande responsável é o interferon gama, e aí nós temos o papel da farmacologia, com a nossa droga espiramicina, muito bem falado pelo nosso professor
catedrático da UF, que faz esse bloqueio ali na placenta, então ela que evita que passe esse toxoplasmazinho aqui para dentro, né? E as nossas drogas, como sulfadiazina, pirimetamina, que vão evitar lá dentro, já vão passar por aqui e fazer o tratamento intracerebral do nosso fetinho. Eu gastei mais tempo aqui porque eu achei que esse aqui era um aspecto mais importante. O fluxograma do tratamento já está muito bem clássico nos estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria. O RN sintomático, a gente já trata muitas vezes até enquanto está acontecendo o processo diagnóstico, mas o mais difícil é o paciente assintomático, em que a gente faz toda a triagem de exames, conforme os colegas muito bem falaram, né? A parte sorológica, o anatomatológico da placenta, a fundoscopia, o ultrassom, a tomografia. E se a criança está infectada, em média, o tratamento é por 1 ano, podendo ser um pouco mais. As drogas de estudo, sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, as doses estão aqui. O ácido folínico, daqui a pouco eu falo para que ele serve, né? Tem uma parte bioquímica importante. Nós temos que fazer monitoramento, por exemplo, essas drogas têm muito evento adverso, isso é muito importante, e naqueles pacientes que têm comprometimento do sistema nervoso central, com proteína no líquor aumentada, comprometimento ocular, nós também colocamos junto, né, o corticoide. E crianças que têm um HIV em co-infecção, fazemos também o tratamento por mais tempo, além de 1 ano. Essas drogas que os senhores veem aqui, elas são drogas alternativas, que já tem estudos até de eficácia, né? A clindamicina é muito interessante, né? A azitromicina já tem até estudo chinês mostrando também que ela pode substituir eventualmente em algum momento, mas existem ainda dúvidas sobre a real capacidade dela. O que eu chamaria muita atenção é a sulfadoxina e pirimetamina, que é o Fansidar, muito usado, os consensos franceses usam muito, que é uma droga que você usa uma vez por semana, e é muito interessante essa droga. Esse trabalhinho aqui mostra, né, a dificuldade que os colegas no Japão têm de tratar pessoas que têm reação alérgica à sulfadiazina, e eles fazem até protocolo de dessensibilização. Muito interessante esse trabalhinho do Pediatric Infectious Disease. Aí a eficácia do tratamento, o que há de novo, né? O consórcio europeu fala que o tratamento pré-natal, e aí é o grande segredo, quanto mais a gente faz o pré-natal bem feito, diagnostica rápido, se você faz a viragem certa, identifica essa viragem certa, o tratamento rápido, nós conseguimos reduzir essa doença lá na frente, o impacto no bebê quando ele nasce. E se a gente demora muito para essa viragem acontecer, então se eu tenho lá um paciente que está soro negativa e eu demoro muito a fazer um novo exame nela e ela virou nesse momento, a chance de eu ter desfechos ruins é muito grande. E o tratamento pós-natal tem vários estudos, e eu queria destacar o Peyron, esse estudo mais novo, e o clássico do McLeod, que mostram que sim, quando o tratamento é bem feito por 1 ano nesse paciente, associado ao tratamento pré-natal bem feito, na sequência do tratamento do bebê, nós temos desfechos positivos e desfechos neurológicos também positivos, mas há sempre uma menor resposta ocular, que eu queria debater com os colegas. Mas eu queria chamar a atenção, esse trabalhinho bem novinho aqui, é um trabalho francês, que mostra que cuidado com a sensibilidade dos testes diagnósticos quando estamos avaliando para o tratamento, pois alguns testes, como ELISA, Western blot, teste genômico, eles podem dar mais baixa sensibilidade quando estamos fazendo um tratamento, a gente pode ter resultados falso negativos, que é esse trabalho de Guggenheim. Para terminar, já estou acabando, a bioquímica, o sucesso terapêutico, lembrar vocês aqui da bioquímica, a formação do ácido fólico, a sulfa é o bloqueador dela, o ácido folínico, o trimetropin é o bloqueador dela, por isso que nós não podemos suplementar ácido fólico para essas crianças, tem que ser ácido folínico, pois senão a pirimetamina vai bloquear. Para terminar, esse texto muito interessante é o conceito de tratamento ideal. Eles estão, esse artigo de revisão é desse ano, mostrando que seria um conceito de baixa toxicidade, seguro na gestação, eficácia aumentada, habilidade de atingir taxoídos e bradizoídos e habilidade de atingir o sistema nervoso central e olho. E tem muito trabalho acontecendo. Eles pegam trabalhos que bloqueiam desde a cadeia respiratória do nosso toxoplasma até aqui a síntese lipídica, modulação de histona. Tem muito artigo novo aí saindo
para que a gente possa ter sucesso no tratamento, mas principalmente os braçoídos. Então, na verdade, se eu pudesse falar um filme para falar de hoje, é Busca Implacável, porque é difícil pra caramba tratar por conta dessas minúcias no tratamento. E esse trabalhinho mostra muito isso, mostra como que é difícil o sucesso do tratamento, principalmente por causa dos cistos de braçoídos que ficam ainda perenes, pois eles têm problemas como alvos terapêuticos. E aqui, meu último slide, a dificuldade principal para o sucesso. Nós temos muita dificuldade, muitas vezes são drogas que são em comprimidos, em cápsula, e a gente tem que pedir para o paciente dissolver. Então, minha sugestão sempre é formular farmácia de manipulação para que dê certo esse tratamento e atinja níveis terapêuticos adequados no cérebro. Era isso que eu tinha para agradecer. A conclusão, a toxoplasmose é uma grande preocupação de saúde pública, em aspectos diagnósticos, terapêuticos, determinantes sociais, ambientais, principalmente pela epidemia. Vai ter muito trabalho ainda mostrando que a epidemia de Covid piorou a toxoplasmose, além de outras doenças, como cardiovasculares. Busca implacável pelo diagnóstico correto, para conduzir um tratamento pós-natal adequado. Atenção à adesão ao tratamento, cuidado com eventos adversos, 45% de eventos adversos, e novas alternativas terapêuticas são necessárias para maior adesão, tolerabilidade e eficácia contra o parasito, em especial para recorrências oculares. Era isso que eu tinha. Seja amigo do gato. Gato não é inimigo da toxoplasmose. Obrigado aí mais uma vez, estou à disposição. Obrigada, Charbel. Maravilhoso, ótimo. Parabéns. E agora a gente abre para perguntas, então. Eu ainda não recebi nada do público. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma observação? Com Ana Luísa, aí. Voltei. Uma pergunta? Pode fazer, Andréia. Por exemplo, aí essas crianças que está em tratamento, tá? Que estão em tratamento e que fazem efeito colateral, por exemplo, eu estou com um paciente que é um bebê que está com 6 meses com uma neutropenia importante. Esse paciente a gente suspende e deixa sem? Charbel, eu passo para você. Você está mudo, o teu microfone está mudo. Ainda está. Desculpa. Sim, é porque está lá no slide, mas eu, na verdade, nem coloquei no slide, né? A Sociedade de Pediatria fez aquele documento da toxoplasmose, que acho que foi o Departamento de Neonatologia, né? Ele é muito interessante, pois ele coloca essa questão da falha, né? Ou também da neutropenia, como observação, né? E aí você pode colocar em dias alternados. Você pode, se ocorrer neutropenia, aumentar o ácido folínico para 10 miligramas, né? E se tiver menor que 500 por milímetro cúbico, interromper temporariamente a pirimetamina. É o protocolo da Sociedade de Pediatria que eles colocam. Não, é porque essa criança acompanha com uma infecto, né? E aí é infecto que tem feito esse acompanhamento das medicações, né? Não sou eu, mas eu fiquei na dúvida se a gente suspenderia porque assim, na realidade ele não está menor que 500, mas está próximo, né? E aí a gente fica... aumenta o ácido folínico e espera, e cuidado com a pirimetamina, que é ela que é a mais vilã, né? De todos eles, né? Obrigada. A gente tem muita reação adversa, né? Eu trato gestante, trato criança há muito tempo, mas eu passei para a Viviane um caso. Viviane, ela visita a minha UTI lá em Macaé, e eu passei um caso que foi muito interessante. Uma paciente que acompanhou comigo, ela virou no final da gestação, tratei, e no final eu fiz o acompanhamento da criança. A criança nasceu prematura, 34 semanas, fez todo o protocolo ao nascimento, ultrassom, fundo de olho, tudo normal. E, claro, o acompanhamento, segmento adequado, né? E lá para 2 meses de vida, ele fez um fundo de olho com a Andréia, nossa colega, né, de Macaé, Andréia Lenze, e apareceu um cisto não eclodido no olho. Eu nunca vi isso em toxoplasmose. Vocês já...
Vocês já viram cisto não eclodido de Também nunca vi. Ana Luísa, Nunca vi. de olho, né? Difícil. E aí, o que eu fiz nesse paciente? Eu não fiz esquema, porque ela não tinha nada cerebral, só tinha esse cisto não eclodido no olho. Eu fiz Bactrim. Estou fazendo Bactrim por ela, com suplementação, e estou aguardando para ver esse novo fundo de olho. Porque o Bactrim tem uma boa resposta para ocular, né? Ele penetra bem no olho, e vamos ver se a resposta vai ser boa. Acho que tem até essa pergunta aqui. Era isso que eu ia falar. Vocês Isso. Charbel, tem aqui que colocaram isso. Se estão conseguindo sulfadiazina sem dificuldade, acho que é aquilo que você falou, que você orienta a manipular, não é? E se estão migrando para o sulfametoxazol trimetropin. É uma pessoa que está perguntando isso. Olha, não, sulfametoxazol a gente usa em situações assim específicas, né? Quando você tem alguma reação adversa. Esse caso do cisto, que eu achei muito interessante, que é uma coisa rara. Quer dizer, vocês têm muito mais experiência que eu, são catedráticas no trabalho de vigilância de lesões oculares. Eu até vou pedir a André, numa próxima, para ela tirar uma foto, se o cisto estiver lá ainda, eu queria mandar para vocês, porque realmente, cisto não eclodido de toxoplasma, nunca vi realmente, é uma lesão para mim nova. E aí eu pensei assim, usei bom senso, falei, olha, eu acho que vou usar uma droga que penetra melhor no olho e não vou fazer esquema tríplice por 1 ano por um cisto não eclodido. E não tinha mais nada. Ultrassom transfontanela, tomografei ela, tudo normal. Sorologias continuam negativas. PCR negativo, tudo negativo. Só esse cisto que apareceu lá. Então eu acho que houve um escape, a placenta deve ter feito permitiu algum escape de toxoplasma e ele passou ali e invadiu o olho, porque ele tem tropismo, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Isso. A Monique é uma oftalmopediatra, ela estava com a mãozinha levantada. Monique, quer perguntar alguma coisa? É que eu fiquei curiosa de como oftalmologista, né, como identificar um cisto não eclodido. Será que a Ana Luísa conseguiria descrever, assim, como é essa lesão no fundo de olho? Eu nunca vi, Monique. Não sei nem descrever. Isso foi um relato de uma colega que não está aqui conosco hoje. Fiquei curiosa. Mas quando a gente tiver a foto, a gente vai ver. Vamos pesquisar. Eu contei isso para você, Viviane, quando você me ligou, eu falei, eu vou colocar essa para a mesa do debate, porque é o caso mais... Pois eu também nunca li, nem nunca vi, né? E nunca li. Tem mais alguém querendo fazer uma perguntinha aqui? MG, que está com a mãozinha levantada. A gente tem mais quanto tempo, Diego? Mais uns 10 minutos, Kátia? Mais uns 10 minutos. Tá bom, e a gente encerra. Quem é que está com a mãozinha levantada? Pode falar ou pode digitar, que a gente lê a pergunta aqui. É MG que está identificado aqui. É a Monique, né? É a Monique, então já foi, verdade. Mais alguma pergunta? Eu acho que... Eu tenho perguntas para vocês. Então, vamos lá. Eu acho assim, o pré-natal é um foco que a gente tem que ter, é importante, é uma coisa que a gente não tem visto essa frequência dos exames que vocês orientaram, né? A gente vê exames com uma defasagem muito grande de tempo, isso é muito preocupante, né? Era sobre isso, Charbel, que você ia comentar? Eu tinha várias perguntas, porque não é todo dia que eu estou com especialistas como vocês na minha frente, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que me assistem e falam, cara, aproveita que você está conversando com o especialista e pergunta tudo, você tem que perguntar, porque conversar com o especialista é igual conversar com o jornalista, é entrevista, você tem que aproveitar o momento. Então, assim, eu tinha uma pergunta para o nosso professor, Renato, e tem uma pergunta para os oftalmologistas e também para neuro, rapidamente. A pergunta da obstetrícia é sempre uma discussão em relação porque assim, na França o protocolo é muito a miúde, né? Eles fazem aquela vigilância de toxoplasmose mês a mês e tudo mais. E aí, se você tem 3 semanas que já tem o resultado positivo lá da viragem, você institui tratamento rápido. O Brasil, o que a gente tem é que o SUS está numa dificuldade danada, né? Em que você tem que fazer um pedido, aí autoriza, não sei o quê. Como que a gente lida com isso?
dentro de um sistema único, em que a gente tem uma dificuldade de acesso à medicação e tudo mais. Então, o que eu vejo isso nas gestantes hoje, até mesmo no particular, a gente tem essa dificuldade, né, de conseguir ter tempo de fazer o tratamento. Mas a minha maior dúvida que eu tenho é o momento certo em que eu, por exemplo, eu já fiz clindamicina substituindo no lugar de espiramicina, porque não tinha espiramicina no momento. Então, quais são as drogas que você substitui e quais são as dificuldades maiores que o obstetra tem nessa hora de principal? Então, a primeira pergunta é essa, e também para a neurologista, nossa colega Andréia, que é a seguinte pergunta. Os estudos mostraram que o tratamento melhora bastante o desfecho neurológico. Mas, assim, a que ponto, se a criança já está com o status motor, cognitivo, muito atrasado, o que você observa mais no tratamento bem feito? Essa é a minha pergunta. Na realidade, a questão... Ai, desculpa, eu pulei, né? Ele tem que responder primeiro, né? Estamos em casa, pode responder que o Renato responde depois, ele é cavalheiro. Ai, perdão, mil perdão, é que ele fez as perguntas todas juntas. O que acontece? Na realidade, o que a gente vê é o seguinte, aquelas crianças que foram efetivamente tratadas, elas são crianças que evoluem melhor do que as demais. Mas, assim, obviamente que quando você já tem esses sinais neurológicos, né, a criança já se apresenta para você com esses sinais neurológicos, aí já não tem muito mais o que fazer, né? Na realidade, é para que ela não chegue nesse ponto, né? Não tem mais muito o que fazer nesse sentido, né? Aí vai ser tratamento de reabilitação, tá? O que a gente vê é o seguinte, esse meu paciente, é exatamente isso. É aquele menino que ele tem calcificação e que, apesar de ter calcificação, quando ele é tratado, ele não evolui para as outras questões. Então, é como se aquela calcificação fosse uma cicatriz, né? Aquela calcificação fica ali como um marcador. Aconteceu, tá aí, mas ele não evolui com disfunção neuromotora, ele não evolui com deficiência intelectual, ele não faz crise convulsiva, tá? Então, ele fica com a marcação lá, eu tenho a calcificação, mas todo o restante tá ok, tá? Agora, quando esse paciente já se apresenta para você com um quadro de paralisia cerebral, né, já com alguma sequela, aí ele tem a sequela, não tem jeito, entendeu? Você chega a ponto até de tirar a medicação anticonvulsivante, né? Já aconteceu? De quê? De tirar a medicação anticonvulsivante depois do tratamento de toxoplasmose ou mantém por um tempo? Não, se ele tiver convulsionado, que você diz... Não, pode acontecer, aí vai entrar no mesmo esquema de uma epilepsia que tem uma causa, né? Então, a gente vai usar para tirar o anticonvulsivante o mesmo esquema que a gente usa para tratar uma epilepsia que tenha uma causa definida, tá? Então, vai entrar nesse mesmo esquema. Renata, então... Bem, a questão da assistência primária, né, à saúde, né, que é do que a gente está falando, é trágico para nós em relação à obstetrícia. O Brasil tem uma mortalidade materna muito alta, em especial o Rio de Janeiro, isso reflexo direto da péssima qualidade da assistência pré-natal que a gente tem. Não seria diferente, portanto, com uma doença congênita, como, por exemplo, a toxoplasmose. O maior problema que a gente tem são os dois maiores problemas que a gente tem. É que elas chegam muito tarde para iniciar a assistência pré-natal. Então, quando ela consegue colher o exame, tem o resultado, ela já chegou ali naquelas 18 semanas que a gente mais ou menos estabelece como ponto de corte. E aí você fica com vários problemas, não dá para saber se essa contaminação aconteceu no começo da gravidez, se essa viragem, né, aconteceu no começo da gravidez, e aí entra o segundo grande problema, que é fazer o PCR no líquido amniótico, porque esse aí praticamente a gente não tem nenhuma disponibilidade no Sistema Único de Saúde. Então, assim, a gente tem um protocolo bem estabelecido, mas uma dificuldade gigantesca de cumprir esse protocolo. O que acaba acontecendo
é que a maioria vai para o tratamento com a sulfadiazina e com a pirimetamina e com ácido folínico, exatamente porque a gente não consegue fechar o diagnóstico e porque ela cai ali naquela questão das 18 semanas. Então, a gente acaba tratando de uma forma um pouco mais agressiva, até porque a gente não consegue fazer o protocolo adequado. Lembrando ainda que para gestantes especificamente, acredito que para as crianças também, é um tratamento muito agressivo, elas têm uma tolerabilidade muito pequena, e você, além de tudo, tem que fazer um convencimento muito grande para que ela tenha adesão ao tratamento, como vocês bem colocaram. Isso acontece com a criança, acontece com a gestante ainda mais. Bem, na assistência privada, a gente acaba solicitando, né, quando é possível, que esse acompanhamento, quando a gestante é suscetível, que seja feito mês a mês. E essa é uma briga para que a gente consiga que o Ministério da Saúde também permita que esse acompanhamento seja feito mês a mês naquelas gestantes suscetíveis, porque se ela fizer a viragem durante a gravidez, a gente vai ter seguramente muita dificuldade para tratar. Então, reforçando mais uma vez a importância dessa questão da campanha, a gente precisa chamar atenção para essa questão da toxoplasmose. Foi por isso que, quando a Ana me ligou, eu rapidamente aceitei o desafio e já pusemos tudo que podia da sociedade para trabalhar nessa direção, porque é completamente negligenciado, né? Vocês colocaram bem. Eu tenho um pediatra, um neonatologista muito amigo, o Alan aqui, que é da UF, e ele fala sempre que quando a gente está falando de prematuridade, né, que a gente fala muito de perinatologia, ele fala assim, todo prematuro tem uma coisa em comum, a gestante foi atendida sempre por um obstetra, né? Então todo prematuro tem essa coisa em comum. Toda toxoplasmose, toda uveíte tem duas coisas em comum. Elas foram atendidas por um obstetra e por um neonatologista, e possivelmente isso não pode passar. Isso é uma responsabilidade nossa, e a gente tem que assumir e brigar por isso. Eu já estou vendo que a gente está chegando no final, já aproveitei até para me adiantar na minha consideração final. Mais uma vez, obrigado. Nada. Tinha a Simone Cerveira, que é oftalmopediatra, levantou a mãozinha também. Simone, você está aí? Você quer perguntar alguma coisa? Senão obrigada. Vi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode perguntar. Não, já me respondeu, já respondi, gostei muito da apresentação e já tenho as respostas que eu preciso. Obrigada. Tá ótimo, nada. Mais alguma pergunta? Porque aí nós vamos encerrar, né, Kátia? Sim, vamos. Então, acho que já podemos. Bom, eu quero parabenizar todas as exposições aqui. Gostei muito do time de cada apresentador. Viviane, você foi perfeita, porque cada um se ateve ali ao tempo correto, então foi sensacional. Quero agradecer as palavras carinhosas do Charbel. Eu comuniquei à professora Tânia Petraglia as suas palavras também doces e carinhosas, afetuosas. Eu quero parabenizar também a Ana Luísa por esse trabalho lindo que a Sociedade de Uveíte está fazendo, de agregar colegas, né, como o Renato, como Viviane, como nós aqui da Sociedade de Pediatria. Realmente, acho que a gente tem essa missão de falar sobre essa doença. Renato, eu acho que é um desafio muito grande, eu acho que também essa questão de sensibilizar nossos alunos internos, residentes, os colegas da clínica da família, de estar atentos a isso, não pensar que, vamos pedir, o que tem que pedir, né, no pré-natal, isso. Gente, vamos pedir, vamos analisar, estou com dúvida dos resultados, não tem um Charbel para ver lá os níveis lá dos anticorpos, vamos tentar chegar, nos informar. As sociedades têm documentos, né, nos seus sites, Sociedade de Pediatria, Sociedade de Oftalmologia, de Ginecologia e Obstetrícia, o próprio CREMERGE. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito assim, com esse jovem médico, né, com
com esses nossos alunos, com esses nossos residentes, e para alertar sobre essa doença, né? Como foi falado aqui em várias falas de vocês, nós estamos no Brasil, nós temos várias questões, mas nós temos chance de virar isso, né? De formar essas pessoas, né? Da melhor forma possível. E eu quero dizer também para vocês que nós tivemos uma audiência enorme aqui. A última vez que eu vi estava 148 pessoas. Gente, isso para um ano de mais um ano de tela, todo mundo aqui trabalha com tela, tá o dia todo até na mini tela que é o celular. Então a gente tem essa frequência aqui para falar que realmente como esse tema é relevante, e vocês estão todos de parabéns. Muito obrigada, eu vou passar, agradeço também por terem aceito o convite e espalhem realmente para os nossos colegas que vai ficar gravado essa videoconferência no YouTube da Soterj, vai também para o site, tá bom? E eu vou passar para as palavras finais da Viviane. Muito ótimo. Obrigada. Obrigada a você, Kátia, mais uma vez. A título até de conhecimento, as palavras do Charbel são as palavras de toda a Soterj com relação à doutora Kátia. Então, foi uma gestão assim maravilhosa de entrosamento, de conteúdo, de tudo. Ela está de parabéns. A gente que te agradece, você que coloca a gente aí para cima. Agradecer à Sociedade Brasileira de Uveíte, Gineco-Obstetrícia, agradecer a todos. Eu acho que é isso. A gente não pode desanimar. Isso foi levantado, a gente vê quantas são as dificuldades, até a gente que é da rede pública também, quando a gente pede um exame de torte para o recém-nascido, Renato, também leva séculos para chegar, a criança vai embora e você não fez o diagnóstico, se tem outras, você junta outros dados e você trata, mas eu acho que quando todos estão com a mesma palavra, isso acaba gerando frutos e quem sabe disso agora, Ana Luísa, que vocês começaram, a gente vai chegando às pessoas que vão poder estar atuando mais diretamente nessa ponta e a gente conseguindo melhorar esse atendimento, então, para o nosso cliente, seja privado ou seja do setor público, porque a meta é igual para qualquer um deles, né? Então, é isso, agradeço muito, agradeço a audiência, e ficou alta até o final, né, Kátia? Sim, ficou porque mesmo. O tema é interessante, ele chama a atenção, realmente está todo mundo preocupado. Agradeço, um beijo grande, acho que a gente pode encerrar agora, então. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Boa Diego. noite, doutor. Estou encerrando a gravação.